O Brasil está sendo invadido pela China e muito daquilo que a gente conhece do Brasil não será mais visto no século XXI. Meu nome é Rodrigo Miller, eu sou professor de Geopolítica e de Relações Internacionais e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar um pouco de como que vai se consolidando as relações entre o Brasil e a China, os perigos que isso traz para a nossa soberania nacional, quais são as implicações disso dentro da ordem internacional, e eu também quero mostrar como que este domínio chinês no Brasil se acelerou de uma maneira muito grande desde o início do século XXI. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque recentemente o atual presidente do Brasil ele foi para uma viagem a Pequim, capital da China. E lá na China, ele com uma grande comitiva de empresários, com muitas personalidades importantes, altos cargos do governo, chegou lá com toda uma pompa de grande estadista. O presidente da China, Xi Jinping, recebeu ele de uma maneira bastante interessante, no sentido de mostrar a relevância do Brasil nas relações internacionais. O que a gente pode ver ainda é que os representantes do governo brasileiro eles visitaram todos os principais centros de poder da China, comandada pelo Partido Comunista Chinês, e no final de todo esse processo, uma das coisas mais evidentes e que chamou a atenção da grande mídia, dos analistas internacionais e de todos aqueles que querem acompanhar um pouco mais detidamente a política brasileira, viu e percebeu que foram assinados mais de uma dezena de acordos comerciais de investimentos entre a República Popular da China e a República Federativa do Brasil. E isso tem uma consideração muitíssimo importante e relevante, por quê? Porque marca aqui, a partir deste momento, um processo de conclusão de uma transição de influência nas relações internacionais do Brasil. Por que eu estou falando isso? Se nós observarmos, por exemplo, o mapa de comércio entre o Brasil e os países do mundo antes do século XXI, nós veremos que o Brasil ele basicamente importava e exportava a maior parte de sua produção para os Estados Unidos da América. Era o grande parceiro comercial do Brasil e este parceiro foi assim desde pelo menos o final do século XIX. Mas se nós observarmos a projeção do comércio internacional do Brasil a partir do século XXI, nós veremos que a China tomou conta de todo o processo de importação e todo o processo de exportação do Brasil. E isso traz sérias consequências, sérios riscos para a soberania nacional, porque nós estamos falando aqui de um país que é governado desde 1949 pelo Partido Comunista Chinês. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que já fala a respeito da estratégia chinesa para a América Latina, e este partido ele deseja ser o grande responsável por uma transformação muito abrangente da ordem liberal internacional para colocar uma outra forma de visão de mundo dominante neste século XXI. Então, é isso tudo que está envolvido dentro de todo um processo de aproximação do Brasil com a China. Mas para que a gente possa compreender a gravidade e a abrangência de todo este processo, é necessário que a gente comece a elaborar neste vídeo como que a China vê o Brasil. Afinal de contas, por conta de toda esta pompa recebida pelo atual presidente da República do Brasil, pela China e o Brasil estarem participando do BRICS, por terem posições conjuntas dentro do Conselho de Segurança e por terem uma visão de mundo de revisão da ordem internacional, a China considera o Brasil como um parceiro importantíssimo dentro da estratégia chinesa para o século XXI. Então, o que acabou acontecendo? Como que a gente pode entender
a visão da China em relação ao Brasil. A partir do governo de Hu Jintao, que é o presidente que antecede o presidente Xi Jinping, o que a gente observa na política externa chinesa e mais detidamente em todo o processo de inserção da China nas relações internacionais é que ela passa de uma posição defensiva, passa de uma posição que ela está começando a se a retirar tudo aquilo que foi colocado contra ela na década de 90 em relação aos direitos humanos, e ela começa a adotar uma posição mais assertiva dentro das relações internacionais. O que eu quero dizer com isso? Que ela começa a tomar posições mais soberanistas, que ela começa a colocar os seus interesses nacionais em primeiro plano. E isso é muito importante a gente compreender porque a China tem um projeto de desenvolvimento que é o chamado China 2049, quando completam um século de Revolução Chinesa. E este é o grande objetivo de longo prazo da China. Então, qual que é o escopo aqui que a gente pode observar de desenvolvimento da China? Que eles têm como fundamento conseguir fazer com que este plano do China 2049 seja implementado, que todas as suas diretrizes estejam bem posicionadas e que eles consigam fazer a alteração da posição da China em relação aos Estados Unidos, sendo a potência que mais exporta no mundo inteiro, sendo aquela que possui o maior produto interno bruto, sendo aquela que tem a maior capacidade de investimentos no mundo e aquela que tem a capacidade de controlar todo o processo do comércio internacional. E onde que o Brasil se encaixa dentro dessa perspectiva? Ora, como a China tem essa estratégia de longo prazo, é fundamental que a China busque parceiros ao redor do mundo para que ela possa manter a sua estratégia em grande marcha. É o que a gente observa, a China apresentou um crescimento exponencial muito grande, muito rápido, ela tem população, ela fez recentemente uma modificação na sua política de filho único, então ela está começando a ver os efeitos da crise demográfica que a China enfrentou dentro de uma perspectiva do século XXI, ou seja, ela está vendo a sua ação de longo prazo sendo colocada em marcha. E aí ela precisa considerar todos os players das relações internacionais para ver como que essa estratégia mais abrangente pode ser garantida de forma efetiva e que não haja nenhum tipo de barreira ou nenhum tipo de fraqueza que impeça a China de alcançar os seus grandes objetivos nacionais. E o Brasil, ele dentro dessa perspectiva, ele é visto como um player importante. E basicamente a gente pode observar que estas relações entre Brasil e China, elas são enormes, variadíssimas e que mostram quão profundo é e quão interdependente o Brasil está da China. Vamos começar em primeiro lugar, pela parte do comércio internacional e também a questão dos investimentos, a parte mais econômica que a gente pode trabalhar de uma maneira mais abrangente aqui nesse entendimento. O que a China deseja do Brasil, e ela vê o Brasil assim, é numa perspectiva de ampliar a sua oferta de matérias-primas. E, como nós sabemos, o Brasil ele é um país que detém muita quantidade de recursos naturais, seja de minérios, seja de biodiversidade, seja de materiais raros, e tudo isso está de olho, a China está de olho nisso, sem contar o fato de que o Brasil é um dos maiores produtores de soja, essa questão da segurança alimentar. E a China, como tem por base a alimentação da soja, vai depender muito do Brasil. E a China precisa dessa consideração, ela precisa fazer com que a estratégia dela para garantir as matérias-primas sejam de fato sólidas dentro desse processo de desenvolvimento. Então, o que a gente pode observar? Que nesse processo de ampliação de parcerias, o que está envolvido nesse primeiro momento? Ora, se um país ele começa a diversificar os seus parceiros e ele começa a
dominar partes do mercado de matérias-primas, de produtos primários destes países, vai acabar acontecendo que essas nações vão ter na China um grande comprador e que vai sozinho garantir que as exportações atinjam casa de 50, 60 ou até 70%. Então, o que nós estamos observando aqui? Que enquanto a China vai dominando esses países e o Brasil está inserido dentro deste processo de domínio, ela detém o controle dos preços internacionais. Ela começa a ter a capacidade de fazer com que o preço do aço, o preço da soja, o preço da bauxita, do estanho, do manganês, todos esses produtos que são fundamentais para a China dentro de um processo de industrialização e de desenvolvimento capitalista, aconteça de forma mais evidente. E aqui o Brasil entra como este fornecedor e a China precisa que o Brasil esteja em uma posição que não seja capaz de ter barganha. Por quê? Porque a China sabe que ela não pode contar com nenhum outro país rivalizando com ela nesse sentido. Então a gente observa que este primeiro ponto das relações econômicas é bastante evidente, é bastante claro. Um outro ponto importante que a gente pode observar nas relações econômicas é a questão que a China, por ter uma indústria bem diversificada, por ter conseguido fazer com que o seu parque industrial se desenvolvesse de grande monta, ela precisa agora escoar os seus produtos. E aí o que a gente observa? Que a estratégia chinesa para o Brasil foi de substituir a posição dos Estados Unidos da América nesse contexto e também, em grande medida, da Europa, que eram os dois países principais que levavam produtos manufaturados para o Brasil. Mas como a China começou a dominar a produção industrial e a gente vê que tanto a Europa quanto os Estados Unidos levaram suas empresas para fora por conta do processo de busca de melhores condições dentro do sistema capitalista, dentro da lógica liberal, a China acaba dominando toda essa estrutura, toda essa capacidade. E aí o que nós podemos observar? Que hoje a maior parte das unidades federativas do Brasil, elas têm na China um grande parceiro comercial e tem também na China uma grande fonte de importação. Este é um ponto muito importante que a gente pode observar de como que a China observa o Brasil. E o terceiro ponto das relações econômicas, a gente pode ver que é o investimento em grandes obras de longo prazo e grandes obras estruturantes. Por quê? Se a China vê o Brasil como um grande celeiro, como um grande fornecedor dessas matérias-primas, é por uma lógica capitalista da eficiência que toda essa matéria-prima ela deva ser escoada de uma maneira rápida, eficiente, com menor custo e com as melhores condições de tempo. Então, o que a China faz? Por conta do seu por conta do novo banco de desenvolvimento dos BRICS e também por seu banco nacional, uma espécie de BNDES, ela destina muitos bilhões de dólares para os investimentos em infraestrutura no Brasil. E aqui a gente pode citar alguns exemplos para ver como que a China está presente na realidade cotidiana de todas aquelas pessoas que trabalham em grandes indústrias, que têm atenção para a visão logística do seu comércio exterior, e a gente consegue observar como que a China de fato está presente na nossa vida. Em primeiro lugar, se nós a gente pode observar os investimentos em ferrovias. Se nós pegarmos um mapa do Brasil, nós vamos ver que existem dois projetos rodoviários muito importantes. Um que é a Transoceânica, que liga o Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico, e a outra que é o eixo Norte-Sul, que vai ligar a região de Belém, ali o Porto de Itaqui, e vai passar até chegar à região sul do Brasil.
E nesses dois grandes projetos de infraestrutura, que tem como objetivo o escoamento de minerais em grande medida, a China já tem investimentos pesados, a China está com concorrência bastante evidente para completar as partes que faltam para esse projeto. E aí ela vai ter uma condição de dominar o que é escoado, o que não é escoado. Uma outra parte de investimento chinês bastante sólida no Brasil se localiza no porto de Paranaguá, que é principalmente no terminal de containers do porto, onde a China é uma das acionistas majoritárias. Então está controlando a capacidade produtiva do Brasil. Além disso, nós podemos observar que a grande e famosa ponte Rio-Niterói é controlada por uma empresa chinesa. Isso mostra como que a China já está impactando a vida cotidiana, porque se nós, e aqui eu falo principalmente para os cariocas e para os fluminenses que me acompanham, sabe da importância da ponte Rio-Niterói para a ligação do estado do Rio de Janeiro para a economia carioca. Então a China já conseguiu controlar uma dessas partes. E um outro ponto que a gente pode observar nessas relações econômicas é que a China detém boa parte e capacidade de investimento no Porto de São Paulo, no Porto de Santos. Então são todas esses exemplos que nós podemos citar que vai nos apontando para onde a China está destinado os seus olhares, qual que é o objetivo. Então é controlar o parque produtivo, é controlar as formas de escoamento e fazer com que o Brasil não seja o player que vai ter a maior posição de barganha. A gente pode observar isso nessas relações econômicas, mas o que é mais interessante dentro do processo dessas relações é que áreas sensíveis e estratégicas para o desenvolvimento nacional passam por uma relação que está cada vez mais íntima, uma relação cada vez mais interdependente entre os dois países. E aqui a gente pode citar alguns exemplos na área militar, na área de desenvolvimento de tecnologia, que são áreas que vão nortear e pautar o século XXI inteiro. A gente pode observar que o exército brasileiro e mais do que o exército, a Escola Superior de Guerra, o Estado-Maior, eles possuem uma cooperação de alto nível em assuntos militares, junto com o Estado-Maior chinês. Então olha como são as coisas e olha como é interessante. Em um tema fundamental para a soberania nacional, a gente observa essa questão que a China e o Brasil estão cooperando, ou seja, existe uma delimitação de prioridades dentro das Forças Armadas e quem tem força para definir quais serão as prioridades para o Brasil é a China. Isso pode apontar para um processo cada vez mais perigoso dentro dessa estrutura. Um outro ponto importante que nós podemos observar é no desenvolvimento da tecnologia, principalmente num projeto chamado CBRS, que é China Brazil Satellites, né? Que é uma série de satélites que o Brasil e a China estão produzindo desde o final do século XX, por volta de 1999, tem o lançamento do primeiro satélite, e estes satélites eles têm como objetivo monitorar o mundo inteiro. Então tem satélite que monitora a África, mas também tem satélites que monitoram a Amazônia, e toda essa informação que o Brasil produz, também é consumida pela China, que vai fazendo com que a ideia de uma Amazônia que seja soberana seja de fato relativizada. Esse é um ponto interessante. E mais recentemente, nas questões ligadas a telecomunicações, principalmente pelo desenvolvimento do 5G, o que a gente observa é que a ZTE, que é uma empresa chinesa, e a Huawei, que é também outra empresa ligada aos chineses, lá da China, elas estão todas presentes nas licitações para conseguir bandas de desenvolvimento. Quem é de Curitiba sabe que
alguns aparelhos já de telecomunicações de banda larga, inclusive, já são da Huawei. Então, o que a gente pode observar é que as relações entre o Brasil e a China estão cada vez mais evidentes, estão cada vez mais interdependentes. E quais são os perigos para a soberania nacional? Em primeiro lugar, a gente vê uma ideia de que o Brasil se tornando cada vez mais refém do comércio, dos investimentos, da infraestrutura e da capacidade de manter a sua indústria nacional sólida ou não, vai depender de como que o Brasil vai enfrentar a China. Se não tiver condições de fazer frente a este processo de expansão da China, muito dificilmente haverá uma capacidade do Brasil responder. Isso faz com que o Brasil tenha um grande desafio para o século XXI, que é retirar esta dependência chinesa, que é fazer com que o Brasil retome um processo mais independente nas relações internacionais e que possa de fato estar alinhado àqueles países que compartilham dos valores fundacionais da nação brasileira. Este é um ponto muito importante. O segundo ponto, que é o complementar a este, é que, como nós sabemos, a China, desde 1949, ela vem sendo governada pelo Partido Comunista Chinês. E se nós observarmos a história da China nesse último século, desde a Revolução, a gente pode observar que todos os presidentes da China, o Xi Jinping, o Hu Jintao, o Mao Tse, o Deng Xiaoping, todos eles tecem comentários muito positivos a respeito da figura de Deng Xiaoping, que talvez seja um dos líderes comunistas mais mortíferos e mais danosos para a própria população chinesa. Só para vocês terem uma ideia, entre as décadas de 1950 e 1970, houve uma perseguição política muito grande na China contra o partido nacionalista chamado Kuomintang. Além disso, por conta de deslocamentos de população forçada, milhões de chineses morreram ou de fome, ou porque o próprio Partido Comunista Chinês pressionava. E além disso, o que nós podemos observar é que o Partido Comunista Chinês ele esteve presente em momentos marcantes para a história do Sudeste Asiático, como por exemplo o Khmer Vermelho de Pol Pot ali no Camboja, que foi financiado pelo governo chinês. Teve ação da China na Guerra do Vietnã e também teve ação da China na Guerra da Coreia. Ou seja, toda a região asiática, o extremo oriente, esteve sendo influenciado pelo Partido Comunista Chinês e pelos desígnios da política externa chinesa. Então este é um ponto muito importante. E por fim, o que a gente pode observar em relação a este perigo da soberania nacional é de que nós vemos um país gigante que vai ganhando toda uma capacidade de ação dentro das relações internacionais e o Brasil vai ficando numa posição cada vez mais difícil de encontrar formas de sair dessa dependência e de conseguir abrir canais de comunicação com outras nações que vão garantindo uma maior capacidade do Brasil não estar ligado a esses interesses de uma elite autoritária, autocrática, como está sendo colocada em Pequim. E a gente pode observar todas essas questões como seríssimos perigos à ameaça à soberania nacional. Então o Brasil precisa ficar muito consciente de qual que vai ser a escolha disso. E aqui a gente precisa observar como que está o governo atual, porque é ele que está levando essa política de aproximação muito evidente à China. E quais são os interesses deste atual governo no Brasil em relação a isso? Em primeiro lugar, o que a gente pode observar é que o governo brasileiro e toda a diplomacia do Partido dos Trabalhadores está, de fato, inserida em um processo que é fazer o seguinte:
fazer com que a ordem internacional saia daquela ordem liberal internacional dos vencedores da Segunda Guerra Mundial e passe para um mundo multipolar. Eles veem o enfraquecimento dos Estados Unidos da América e das potências ocidentais e querem fazer com que haja multipolos de poder ao longo do mundo inteiro, e assim cada polo vai ser controlado. Mas aqui a gente precisa observar uma coisa, que estes multipolos, no fundo, eles serão vassalos de outros polos de poder muito maior, como é o caso da China, que quer influenciar a América Latina inteira e faz isso de forma coordenada, como eu também expliquei naquele meu vídeo sobre a estratégia da China para a América Latina. Mas este governo do Partido dos Trabalhadores deseja fazer esse tipo de divisão. Ele tem essa visão multipolar e para quem quer entender um pouco mais sobre isso, basta pegar os documentos dos BRICS e vocês vão ver lá nos seus objetivos bem claros de todas as reuniões, que é fazer com que a multipolaridade seja uma realidade nas relações internacionais. Além disso, este governo ele tem simpatia ideológica com o Partido Comunista Chinês e também com todos aqueles que estão ligados a essa ideologia. Não é à toa que nós vemos grandes líderes do Partido dos Trabalhadores e de grandes líderes também da chamada esquerda brasileira que, de fato, se aproximam muito do maoísmo, que é uma corrente ideológica dentro do movimento de esquerda, que tem uma visão mais chinesa, que tem uma visão mais ligada a saber como que se dará todo esse tipo de estrutura. Então a gente pode observar isso de uma maneira mais evidente. E além disso, o que a gente pode observar é que tanto o Partido Comunista Chinês como o Partido dos Trabalhadores e esse grupo de poder que está atualmente exercendo o comando no Brasil, eles estão vinculados a um processo que não é de fortalecimento daquela civilização ocidental que fundou o Brasil, com os valores e com as capacidades do Brasil, da civilização, de continuar a dar os frutos que essa civilização ocidental deu. Pelo contrário, tanto a China quanto esse partido que governa o Brasil, eles querem fazer uma revolução, implementar ideais revolucionários baseados em Karl Marx, baseado em George Lukács, Antônio Gramsci e outros intelectuais da chamada esquerda mundial, porque no fundo o que eles desejam é uma revolução dos costumes, uma revolução da forma de ver o homem e também da forma de ver a própria nação. Então é isso tudo que está em jogo dentro desse processo de relações entre o Brasil e a China. E o que nós podemos observar aqui para a gente concluir este vídeo? Que sem essas condições de fazer frente, o Brasil certamente vai ter muitos problemas no século XXI. E talvez um dos maiores problemas que o Brasil vem a enfrentar neste século é a incapacidade de controle do seu processo produtivo, um servilismo aos interesses de Pequim de uma forma cada vez mais evidente e uma perda da sua identidade nacional, perda dos seus valores históricos, e nós sabemos que um país só é forte quando mantém sua tradição histórica e quando faz com que os seus antigos heróis, aqueles heróis da pátria que antes eram bem quistos, não sejam mais vistos como heróis, mas como pessoas que levaram o país para uma espécie de caos. E vem uma classe revolucionária que quer criar outros heróis com base naquelas visões de mundo. Por esse vídeo é isso, pessoal. Deixe nos seus comentários se vocês estão gostando dos conteúdos, para eu saber como que vocês estão vendo essa dinâmica. E, por favor, compartilhem com seus amigos, nos seus grupos, para que a gente possa cada vez mais levar conteúdo de qualidade e fazer com que as pessoas entendam de fato o que move a geopolítica e quais são as peças desse grande tabuleiro de xadrez que é a política internacional. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.